depois que você levar bem adiante o seu testemunho, eu vou ter algumas perguntas para estar lhe fazendo, tá certo? Os irmãos da página, olha, você pode também dirigir perguntas. Os ouvintes também aqui pela Rádio Web Voz podem dirigir pergunta aqui para o irmão Paulo Henrique, que nós vamos estar respondendo. Você, meu amigo, você que está lutando com alguma pessoa que passou por momento de depressão, o que está passando? Se você quer saber como o irmão Paulo Henrique venceu aquele momento, aquela situação difícil, você pode estar enviando para cá a sua pergunta, tá certo? E a gente vai te responder em nome de Jesus. Antes, abraçar aqui você em Piracicaba, Lagoa do São Francisco, São Paulo, Paraupebas, para alô, irmã Solange, Ibicoara, Bahia, né? Alô, irmã Sandra, Deus abençoe. Irmão João Batista, Distrito Federal, Brasília, Ribeirão Preto, Juazeiro do Piauí, Piracuruca, alô, irmão Jorge Luiz, aquele abraço, muito boa tarde. Fica aí, irmão Paulo Henrique, para você iniciar aqui, dizendo aí para os ouvintes, né, o que se passou na sua vida e como você venceu todo aquele momento difícil na sua vida. Tudo bem. Irmãos, eu vou começar desde o começo. Bom, eu nasci em São Paulo, eu fui criado lá. Eu tive uma infância muito boa. Fui menino, né? Joguei bola, brincava na escola. Eu cresci bem, graças a Deus. Eu cresci numa família que sempre lutou por mim, para que a gente tivesse melhores condições, para que a gente vivesse da melhor maneira. E eu louvo a Deus que eu fui abençoado com uma mãe tão boa, com um pai tão abençoado. Mas, irmãos, desde o começo, desde eu pequenininho, eu sempre gostei muito do celular. Gostava muito de jogar. Desde pequeno tinha esse vício, né? E foi crescendo. Lá pelos meus 10, 9, 11 anos, eu comecei a jogar o Free Fire. Bom, eu gostava muito de jogar. No começo era uma coisa saudável. Jogava com meus amigos, se divertia ali. Mas depois foi começando a virar uma coisa ruim. Nessa fase, eu já estava começando eu passava lá a acordar, amanhecia o dia sem dormir. E minha mãe vendo tudo isso. Mas aí, ainda tinha um controle. Ainda não era constante essa virada de noite. Mas conforme os anos foi passando, pelos meus 11 anos, 12, eu comecei na verdade, quando começou a pandemia, foi a minha queda, na verdade. Porque na pandemia parou tudo, parou as escolas, né? Ninguém mais saía na rua, muito medo. E foi aí que eu comecei a ficar só em casa, só no celular, só jogando. Aí eu tinha um sonho, um desejo de se tornar um jogador profissional de Free Fire, né? Mas aí eu fui continuando, jogando, passava a noite, aí começou a coisa ficar a sério. Porque eu passava a semana inteira só deitado na cama, levantava só para comer, não saía para tomar um vento, ver o sol, só na cama mesmo, só comendo, jogando, ali se divertindo, passava a noite acordado e eu ia dormir, tinha vezes que eu ia dormir 10 horas. Então os irmãos imaginam, eu ia dormir 10 horas e eu acordava 5 horas. Tinha vezes que eu acordava 3 horas, dormia só esse pouco de sono, né? E ficava em pé. Continuando. Até que piorou ainda mais, né? Eu comecei muita influência ruim, muita dessas coisas começou a entrar na minha mente. O diabo, ele usa assim, a coisa começa pequena, mas ele vai crescendo, se a gente dá espaço. Então, irmãos, daí eu viajei, quando começou a pandemia, eu morava com meu pai. E daí eu viajei para minha mãe, para Campos do Jordão. E de lá, meus irmãos, que
que foi muito difícil, porque eu estava com o coração muito duro, minha mãe sofrendo muito comigo. Eu passava a noite, minha mãe via aquilo, ela não queria, não gostava de jeito nenhum. E eu relutava, falando, não, mãe, isso aqui vai virar para um bem, um dia eu vou ganhar dinheiro com isso vai ser bem. Mas qualquer mãe, irmãos, ela não gostaria de ver o seu filho passando uma semana toda, passando a noite acordado, dormindo até... Irmãos, aí eu dormia até 6 horas, eu não via o sol. E dali eu jantava e ia voltar a jogar de novo. E era assim, foi assim durante meses, sabe? Tinha um dia ou outro ali que eu dormia às vezes 15 horas pelo cansaço. E minha mãe vendo tudo aquilo. E eu comecei, sabe, pela influência ruim. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que eu falei pra praticamente ninguém. Mas eu acabei pegando um vício da pornografia, da masturbação, a partir daí. E aí começou. Aí eu comecei, irmãos, cada vez mais a cair. O diabo, ele plantava, semeava sementes que foram endurecendo o meu coração com aquilo. E eu comecei a... Bom, o que eu vou falar é forte, mas eu comecei a ter raiva da minha mãe. E começou a ter muita briga lá em casa. E o que eu não entendia, nesse tempo eu já estava cego, já não estava mais entendendo. Eu comecei a ter raiva porque eu pensava, não, minha mãe não entende, ela não sabe. Ela não está entendendo que isso aqui vai um dia ser uma coisa boa. Mas, irmãos, aí começou a briga, porque eu não entendia o coração da minha mãe. Aí eu comecei a brigar, e aí que o diabo aproveitou, criou brechas, ele começou a criar uma certa raiva no meu coração sobre a minha família. Eu pensava que eu estava certo, quando na verdade eu estava errado, né? Não poderia assim levar ao extremo. Só que aí começou as brigas, irmãos. E eu comecei assim a me isolar, não queria ver ninguém. Uma vez ou outra descia para jogar bola com os meus colegas, né? Mas até isso, irmão, foi parando na minha vida. Eu não saía de casa para nada. Fiquei 1 ano parado, só comendo, engordando, jogando. E foi nessa vida. E meus pais, eles não aceitavam isso. Eles lutaram comigo para que eu parasse com essa vida, mas eu não queria. Eu persistia em continuar assim. E aí, irmãos, minha mãe, ela começou a entrar na oração. Uma vez já pela tarde, o sol já se pondo, eu acordei e me deparei com a minha mãe com as mãos estendidas para mim, orando por mim. Orando, falando, ela clamando pela minha vida ali. E o que eu fiz ali, eu estava cego, meus irmãos. Eu acabei chutando a minha mãe. Eu coloquei ela para fora do quarto, porque tinha subido tanto o nível que eu não tomava mais nem banho. Era só no quarto, com a janela fechada. Paulo, é muito forte o testemunho, é muito forte o que você está falando. Eu sempre observo o carinho enorme que você tem pela sua mãe. Sim. Mas ali o pecado, ali a mente ali desocupada, voltada ali para o jogo, para aquele isolamento, achando que só você estava certo, era o dono da razão. Você chegou a ter raiva da sua mãe. Você chegou a colocar a sua mãe para fora do quarto, para que ela não tivesse ali, né, contato com você. Olha, isso é muito forte. Atenção, ouvintes. Você está ouvindo aqui o testemunho de uma pessoa que ama a sua mãe. Eu já estive na casa do irmão Paulo por algumas vezes e eu vejo o carinho, a maneira carinhosa que ele trata a sua mãe. Agora veja só até onde o inimigo das nossas almas ele faz para que a pessoa ele passe a subverter, a destratar, a desonrar a sua família. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E a família é uma das coisas que mais o inimigo tem raiva. Então ele tentou ali usar o irmão Paulo contra a sua mãe. Irmão Paulo, então você percebeu lá na oração da sua mãe que ela estava ali orando por você.
Continua aí, meu irmão, continua aí. Atenção, você que está na página, você que está também aqui pela rádio, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Paulo Henrique, você pode ficar à vontade. Mandar a paz do Senhor para a missionária Jalma Silva, para a missionária Jailane, para todo o povo de Deus que está ouvindo a nossa programação, além de Pedro II. Alô, irmão José, irmã Helena, a irmã Ivonete está ouvindo lá em São Paulo, a irmã Iraneide está ouvindo em Pedro II. A todo o povo de Deus que está ouvindo aqui esta programação, testemunho do meu irmão Paulo Henrique. Fique à vontade, se quiser fazer pergunta, nós estamos aqui prontos para responder. Dê prosseguimento, irmão Paulo. Sim, então, como eu estava dizendo, chegou o nível de eu não tomar mais banho. Então, a minha mãe, ela não conseguia, na verdade, eu não deixava e não conseguia ficar no quarto pelo cheiro. E ela tentava, assim, abrir a janela, porque era tudo escuro. Só escuro o dia todo deitado. Tinha dia que eu só levantava mesmo para comer, irmão, como eu estava dizendo. E ela tentava abrir a janela e eu não deixava. Era tudo escuro. Isolado total. Isolado total. E quando alguém ousava dizer que eu estava errado, eu falava, a pessoa jogava uma pedra, né? E eu usava 10. Não dava brecha. Eu estava cego, pensando que eu estava o dono da razão, né? Como o nosso irmão falou. E aí continuou, meus irmãos, e eu preso, sabe, comecei a tratar muito mal, não tinha mais sensibilidade. É como se o estoque de vida que eu tinha, vou dizer assim, fosse se esgotando por causa do pecado. Porque o pecado, meus irmãos, ele endurece o nosso coração. E chegou um momento ali que eu olhar para mim e pensar, eu olhava assim para dentro de mim. E é como se eu viesse uma montanha, um monte de carvão, tudo destruído. Porque eu não me sentia mais vivo, não tinha mais vigor, mais vontade. E acabou não dando certo, né? De eu se tornar um jogador profissional de Free Fire. Não eram os planos de Deus. E bom, meus irmãos, aí continuou, sabe? Aí eu comecei a ter muita filosofia errada, muitas teorias, coisas erradas. A chegar a um ponto de o meu coração... meus irmãos, eu vou dar um detalhe muito importante na minha história. Recentemente, no ano passado, na verdade, eu conheci uma irmã católica chamada Rita, que eu nunca posso me esquecer dela, que ela me disse assim: olha, eu passei 40 madrugadas orando por você. E eu, de uma maneira sobrenatural... Peraí, irmão Paulo. Deixa eu entrar novamente aqui e intervir novamente. Você conheceu uma irmã da Igreja Católica, né? Sim. Você falou isso, né? Depois de eu já crente. Já crente. E ela disse que estava... passando 40... Passou 40 madrugadas orando por você. Olha só, irmãos. Viu? Tá aqui mais um detalhe aqui na vida do irmão Paulo. Continue. Bom, e eu de uma maneira, irmãos, assim, sobrenatural, que eu não tenho dificuldade até de explicar, eu assistia vídeos sobre Jesus, até gostava, né, via, mas uma hora ou outra o inimigo, ele usava esse mesmo celular aqui, ele usava para o mal, porque isso aqui era um instrumento do diabo na minha vida. Porque eu olhava ali e via alguns ateus que têm raiva de Deus, e aquilo, eu via eles dizendo, não existe. E aquilo entrava na minha mente, falava, eles estão certos, e tem isso mesmo. E aí, meus irmãos, o diabo, ele é tão sujo, que aquele trabalho que ele estava fazendo, eu pensava que Deus não era santo. Eu tinha um dos piores pensamentos que vocês podem imaginar, sabe? Eu pensava que Deus era um mentiroso, que ele não era bom, que ele era uma farsa, na verdade. Isso dói em mim, até eu tenho dificuldade em dizer isso, mas eu estou aqui, irmãos, para expor tudo, a dureza e o que Deus fez na minha vida. Irmão Paulo, você passa a dizer agora que você começou a ouvir pessoas através do celular que não acreditavam em Deus. Sim. E como você estava vivendo ali uma vida com o coração endurecido, você passou a crer neles e começou a entender e achar que Deus não existia. Sim. E foi aí, até que um dia eu escutei uma pregação que eu vejo hoje, eu falo,
eu vejo o quão rico é a misericórdia de Deus, o quão grandioso Deus é. Eu escutei uma pregação que dizia que eu era servo, que eu não era nada, que eu era insignificante. E eu andando assim, eu falei, não quero ser servo, não. Eu quero ser o general, eu quero ser Deus. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é forte. O diabo me fez pensar que se eu fosse Deus, as coisas seriam melhores. A loucura que eu já estava ali. E teve momentos que eu me lembro até hoje que eu falo que é como se eu estivesse louco. Que eu próprio me declarava inimigo de Deus. Pela armação que o diabo fazia ali. Irmão Paulo, mais uma vez eu quero lhe intervir. Nesse período que você estava vivendo essa situação, quero lhe perguntar se você tinha algumas visões malignas e alucinações. Bom, na verdade eu não tinha essas visões, não. O que eu tinha mesmo era isso, eu assistia e vinha essa raiva, mas porque se Deus existe, se Ele é bom, por que tem fome na África, né? Essas dúvidas que tem uma pessoa que não descrente. E aquilo era que o diabo ia criando um ódio dentro de mim. Irmão Paulo, deixa eu te perguntar, certa vez, eu conversando com você, uma conversa pessoal entre eu e você me falava de algo, um sentimento que você sentia, como que você não fosse sair daquela situação ou como que você não fosse vencer. Como era este sentimento que você sentia? O que você sentia dentro de você? O que você achava que não ia vencer? Bom, como eu vou tocar no assunto dos vícios que eu tinha, né? A pornografia, a masturbação, que eu não... É a primeira vez que eu estou contando aqui. Nem minha mãe e meu pai sabem disso, né? E, bom, ali chegou um tempo que, como eu sabia que era errado aquilo, era como se eu não conseguisse sair daquele vício. Era como se o diabo me obrigasse a praticar aquilo, mesmo eu não querendo. E eu não tinha força, eu não conseguia se libertar daquilo. E quando eu praticava aquilo, o diabo ele me acusava, falava, você não tem perdão, você fez isso, aquilo. E aquilo me vinha uma angústia. Eu lembro até hoje que já chegou 3 momentos de eu tentar tirar minha própria vida, mas Deus não permitiu. Porque eu colocava a faca no meu peito, mas é como se eu sentisse uma mão segurando. Você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. E continuava. Mas é como eu dizia, eu estava num estado assim, muito cansado, não tinha mais motivo, porque eu não me sentia mais vivo, né? Era como se eu estivesse tudo destruído, acabado. Irmão Paulo, quando você sentiu o desejo de tirar a sua vida, você ouvia assim alguma voz ou você tinha assim algum impulsionamento de uma força oculta que quisesse lhe passar isso, que isso fosse, por exemplo, que isso fosse o final, que acabava o sofrimento na sua vida? Se você tirasse a sua vida, ali acabaria o sofrimento. Ou não? Ou isso só partia de você? Ou você sentia assim, tipo uma voz, ou uma alucinação, ou algo que lhe impulsionava a querer fazer aquilo ali? Bom, na verdade, aquilo ali que na minha mente estava com muitas filosofias erradas, muitas influências e muitos achismos, né, da minha parte. Então ali foi um sentimento de... como se chama, de insuficiência, de uma depressão, uma ansiedade. Vai acabar tudo ali, não tem importância, tristeza, me envolvi muito com... eu via muita coisa sobre... acabei me tornando uma pessoa carente. Então ali eu fui movido por aquele sentimento muito forte. Mas uma coisa me sustentava. Que ali eu vejo que eu sozinho ali, eu já teria acabado com a minha própria vida, mas Deus não permitiu. Então ali continuando, chegou, mas Deus é tão bom, eu vivi a paciência, a misericórdia de Deus tão grande ali, que mesmo naquilo ali, o Senhor ele me moldou o meu caráter de uma maneira tão linda, tão bela,
que eu fui conhecendo a Jesus através do celular. Porque isso, na verdade, eu viajei para casa da minha mãe. Quando eu tentei tirar minha própria vida, eu estava na casa do meu pai de novo. Aí eu viajei para casa da minha mãe, e lá minha mãe, ela, sabe, doente, com um problema sério, mas mesmo assim, o que ela fazia, o que eu descobri recentemente, que aí eu entendi, a minha mãe ungia esse celular, o meu celular aqui, com óleo. E Deus começou a usar esse mesmo celular para ser uma bênção na minha vida. Muito bem, muito bem. Agora são 17 horas mais 23 minutos. Nós estamos ao vivo no estúdio da Rádio Web Voz com o nosso querido irmão Paulo. Nós vamos ouvir uma canção enquanto a gente toma aqui um copo com água, tá certo? E já já nós volta com mais uma parte do testemunho, um testemunho muito forte.